O fascínio provocado pelos nanomateriais está ligado ao desafio de manipular e muitas vezes não conhecer como essas novas estruturas se comportam. As propriedades da nanoescala, certo, alteram completamente as propriedades conhecidas. E isso que traz, certo, esse frisson com a nanotecnologia, né? A possibilidade de você ter propriedades completamente diferentes do material que normalmente nós conhecemos na forma estendida. Então, Ana, como é que vão ir? O professor Oswaldo Alves, que lida com nanopartículas desde os anos 90, dá um exemplo do que acontece com o ouro. O ouro, todos nós sabemos que funde com a temperatura muito elevada, né? Até acima de 1000 graus. Mas quando o ouro está nanométrico, ele pode fundir, certo, com temperatura de 500 graus menor. Então, veja, quando eu entro na escala nanométrica, há uma alteração brutal, certo, das propriedades químicas, físicas, biológicas, de resistência, enfim, de várias propriedades. Por isso, o enorme potencial de levar medicamentos dentro de nanocarreadores até as células doentes provoca muito mais dúvidas do que certezas. Normalmente as pessoas falam que as nanopartículas são capazes de pegar o fármaco e levar até o centro, certo, onde estão as células cancerígenas. Apesar desse estudo todo estar sendo feito in vitro, já começamos a ter dúvidas sobre isso, porque até ela atingir a célula cancerígena, ela tem que passar por um complexo sistema onde você tem outras entidades biológicas que eventualmente podem vir a se incorporar, certo, a esse sistema. Está fazendo as Um hemólises. estudo feito no Laboratório de Química do Estado Sólido da Unicamp, cujo coordenador científico é o professor Oswaldo Alves, mostrou que nanopartículas em contato com o sangue podem ter consequências inesperadas. Existe um composto chamado camptotecina, que é um composto bem conhecido de ter propriedades terapêuticas contra câncer, certo? E o que nós fizemos foi exatamente o seguinte: vamos então fazer um sistema que tenha as nanopartículas de sílica, camptotecina, e para a gente saber se realmente a camptotecina foi para o interior da célula, nós temos que usar uma substância que nós chamamos de Cytox Green, que na verdade é um marcador. Ele é uma substância, né, que em presença de luz ele dá uma fluorescência. O medicamento contra o câncer foi encapsulado em nanopartículas de sílica, só que estas são esferas com poros aleatórios, uma estrutura bem diferente da usada na pesquisa da vacina da hepatite B, que tinha poros ordenados hexagonais. O formato da nanoestrutura é determinante para que a partícula tenha a função esperada. O professor Oswaldo fez testes para ver se o anticancerígeno entrava nas células doentes. Colocou na nanoestrutura a substância fluorescente Cytox Green. Muito bem. O Cytox, nós sabemos que ele não entra dentro da célula, certo? Ele sozinho não consegue entrar dentro da célula, mas quando ele está acoplado a esse novo sistema, certo? Complexo, porque você tem todos esses componentes, o Cytox aparece dentro da célula. Na verdade, seria como se ele fosse um carona desse processo. Se essa substância fluorescente pegou carona, outras, indesejáveis para o corpo, também podem pegar. O trabalho virou capa da revista da Sociedade Americana de Química. Abre possibilidades de você fazer muita pesquisa nova, né? e fazer ciência nova para se entender esses mecanismos. Outro efeito do contato das nanopartículas de sílica com o plasma sanguíneo é a quebra, a destruição das hemácias, os glóbulos vermelhos. Para reduzir essa quebra, chamada de taxa hemolítica, Leandro modificou as nanopartículas com polietileno glicol. Já temos resultados que comprovam que essa nanopartícula funcionalizada com polietileno glicol, ela diminui a taxa hemolítica. Se a gente comparar, por exemplo, com uma nanopartícula que não tem nada na superfície, ela quebra mais. A partir do momento que eu coloquei esse polímero ao redor, ele quebra menos essas hemácias. Comece a ter outras São funções, pesquisas com enormes desafios, como ver em detalhe as nanoestruturas. O laboratório do professor Oswaldo conta com um dos poucos microscópios de transmissão deste tipo no país. E o feixe de elétrons ele vem daqui de cima e ele atravessa a amostra e passa por um sistema de lentes projetivas
E o que eu vejo aqui é a ampliação da imagem. A doutoranda Ana Mazarin é a única que tem treinamento para operá-lo. A produção científica na área da nanomedicina é crescente. Parte desses estudos vai contribuir para uma nova ciência, a nanotoxicologia, que vai responder quais são os riscos que as nanopartículas podem oferecer ou não para os seres vivos. Muitos dos métodos que são consagrados na toxicologia convencional, eles não dão respostas favoráveis para os sistemas nanotoxicológicos. Então eu diria, certo, que a nanotoxicologia é uma ciência que está na sua infância, certo, e que tem um longo percurso, certo, para vir dar efetivamente essas respostas de maneira, vamos dizer assim, consequente. Um tema instigante para um outro programa.